Agora, um ponto que eu acho que, enfim, muita gente que leu acabou vibrando um pouco, né? Que é, em que casos eu perco a garantia? Né? O que acontece para eu perder a garantia? Obviamente, algumas coisas eram mais óbvias, né? A gente até já usava isso, por exemplo, o cara foi lá e trocou o piso inteiro dele. E aí ele ligou pedindo garantia e falou, amigo, o piso era vermelho, tá azul, você trocou isso aqui tudo. Não tem mais garantia, né? Então isso não era, na maioria das vezes, isso não era um problema. As coisas, o cliente acabava, embora ficando meio chateado, ele acabava entendendo isso, tá? Mas a norma agora, ela traz uma relação até bem extensa, vocês vão ver, sobre condições que geram ou podem gerar, porque a decisão de não dar a garantia vai ser do incorporador e vai ser do construtor, mas condições que deveriam gerar uma perda de garantia. Então a primeira delas, não realização ou falta de comprovação. Veja, não é só não realizar. Se você realizou e não comprovou, não evidenciou atividades de limpeza e manutenção. Então, tô aqui, sou o síndico, estou pedindo aqui garantia de não sei o quê. Se você não provar para mim que de fato estava fazendo a manutenção, e naturalmente essa manutenção é conforme 5674, a norma, né? Ou regras do próprio manual de áreas comuns ou do proprietário, cara, já era. Já era. Por quê? Porque se você não estava fazendo manutenção, se eu não tenho a segurança de que você estava fazendo a manutenção, o que pode ter acontecido por falta de manutenção, você diminuiu a vida útil do seu sistema. E, portanto, esse sistema perdeu a sua operação cedo demais. Então, eu não sou responsável por isso. Outra coisa, falta de realização ou comprovação de serviços especializados de manutenção. Embora pareça a mesma coisa, aqui a gente fala mais especificamente de bombas hidráulicas, de quadros elétricos, de elevadores. Então são equipamentos que têm uma manutenção especializada. Mas a lógica continua sendo a mesma. Tá? O uso de maneira diferente daquilo que foi previsto, pegando lá o exemplo da brinquedoteca que eu transformo em academia. Então, naturalmente, no momento que eu faço isso, eu perco o meu direito à garantia, porque eu estou dando um uso pela qual não foi previsto aquele ambiente. Tá? Obviamente, na cabeça do cliente, é tudo bloco, né? Tudo bloco, piso, parede, pintura. Né? Agora, o piso que você usa num lugar, ele tem um desempenho. O piso que você usa em outro lugar, ele tem outro desempenho. O tipo de parede tem outro. A questão da acústica é outra. Enfim, para o cliente pode parecer a mesma coisa, mas vocês sabem tão bem quanto eu que no momento em que eu estou pensando no ambiente, eu penso na melhor especificação de material para aquele ambiente. E no momento que eu troco esse uso, naturalmente, eu não consigo garantir qualquer garantia sobre isso. Tá? Substituição de material ou componente do sistema construtivo, ou seja, mudou, já era. Mas e se eu mudar só um pouquinho? A norma não faz menção sobre só um pouquinho ou só um pocão, tá? Dizendo aí em modo vulgar, aí, tá? A norma simplesmente fala que se você substituiu qualquer material ou componente, você automaticamente pode perder o direito à garantia, ok? Ela não faz distinção sobre o volume e a dimensão dessa alteração. Falta de registro de implantação de sistema de manutenção. Esse é um ponto, minha opinião, tá? Esse é um ponto que vai bater mais na relação com áreas comuns, na relação com síndicos. Eu tive um cliente recentemente, entregou um prédio há pouco tempo atrás, e aí a gente implanta sistemas de monitoramento de assistência técnica, a gente implanta softwares, não só para captar assistência técnica, demanda, mas também para monitorar ela, para, enfim, fazer com que a coisa seja mais automática e melhore tanto a relação para o cliente quanto para a construtora. E aí a gente começou a perceber uma quantidade muito grande de solicitações, e todas elas vindo de uma mesma pessoa, que no caso era o síndico. E aí isso chamou a atenção aqui da nossa equipe, a gente foi olhar um pouco, fazer uma análise um pouco mais qualitativa. Quando a gente começou a olhar, a gente começou a perceber que muitas das solicitações, embora não todas, mas muitas das solicitações eram de atividades de manutenção básica. Reaperto, lubrificação.
Enfim, a gente começou a perceber isso e a gente indicou para o cliente. Falou, o que está acontecendo é o seguinte, o síndico está empurrando para você o processo de manutenção que ele deveria conduzir lá. Enquanto você aceitar isso, ele vai mandar, ele vai continuar mandando, só que isso vai ficar um custo absurdo para você. Então, chama o síndico, fala, meu amigo, coloca seu zelador ou coloca sua equipe de manutenção para trabalhar, porque isso aqui é responsabilidade sua, não minha. E foi assim que fez, enfim, conversou, o síndico de fato estava ali dando um veja bem, né? Enfim, aí equalizou um pouco, a coisa melhorou razoavelmente depois disso. Então, essa questão de registro de implantação de manutenção, etc., é algo que vai bater sobretudo na relação com o síndico, com as manutenções que são feitas nas edificações aí, nas áreas comuns, melhor dizendo, tá? Realização de reforma que altera a característica da edificação, que esteja ou em desacordo com o Manual de Uso, Operação e Manutenção, ou em desacordo com a 16.280, que é a norma de reforma propriamente dita. O que quer dizer aqui? Cara, você fez um tipo de reforma que você mudou uma situação dentro da tua edificação, já era. E isso vale, inclusive, para aquelas edificações que existe uma premissa de acessibilidade, ou seja, você pode fazer uma reforma para que ela se adeque a questões de acessibilidade, mas se essas questões de acessibilidade já estão previstas no Manual de Uso e Operação ou em documentos associados. Se você seguir o que está previsto lá, está tudo certo. Agora, a partir do momento em que você mudou, já era, você perdeu, ou a partir do momento que você conduziu a reforma em desacordo com as premissas de execução de reformas da 16.280, que é a norma para isso, também automaticamente você perdeu a tua garantia. E um outro ponto que isso é bem comum. Se você descumprir o prazo e procedimento para a solicitação de atendimento em garantia. Isso quer dizer, primeiro, se o incorporador ou construtor estabeleceu claramente por qual meio e de qual forma a assistência técnica, a manutenção precisa ser solicitada, é por lá que o proprietário tem que fazer. Qualquer solicitação por fora deste meio está errado. O proprietário não é obrigado a conduzir. Mas o cliente mandou via WhatsApp. E para mim aqui ele tem que entrar no site. Bom, com toda a gentileza do mundo, você vai falar, cliente, olha, obrigado aqui por você ter falado comigo no WhatsApp, mas toque o link do site, você precisa mandar pelo site, porque pelo WhatsApp nós não aceitamos solicitações conforme previsto no termo de garantia ou conforme previsto no manual do proprietário e assim sucessivamente, ok? E um outro detalhe a partir do momento em que o prazo para solicitar garantia findou, você também não é mais responsável. O que acontece em muitos casos? O pessoal deixa para solicitar um monte de garantia ao final do 4º para o 5º ano. Porque é onde a garantia legal, na maioria das vezes, acaba. Né? E aí ele vem com tudo. Ele vem solicitando garantia de janela, que só tinha 1 ano, garantia de piso, que tinha 2, garantia de contrapiso, que tinha 3, e aí ele junta tudo. Só que boa parte dessas garantias já acabou. Já acabou. Ou seja, não dá para saber se aquela situação foi uma falta de manutenção ou se de repente de fato passou muito tempo e aí a garantia já não consegue mais atuar sobre isso. Então a norma estabelece que acabou o prazo de garantia, acabou. Você perdeu a garantia. Se você está vendo que tem um probleminha no teu piso e falta 1 mês para vencer a garantia, solicita a garantia. Porque a data em que você solicita é válida. Mesmo que a consultora jogue a resolução disso para depois. Tá? Então é importante isso. Acaba sendo até um pouco covarde quando chega um monte de solicitação de garantia, já de coisas que já há mais de 3 anos já não tem mais garantia. E aí, de novo, né, o consultor ou o incorporador ficam de mãos atadas. Tá? O último grupo aqui de coisas que podem acarretar perda de garantia, alteração de entorno que cause algum impacto na edificação. Vou dar um exemplo bobo aqui, né? De repente você está lá com a tua edificação, com o teu prédio, etc.
Na época em que ele foi colocado ali, a rua de frente não era tão movimentada, enfim, só passava carros, era bairro, mas aí, sei lá, mudou um monte de coisa no plano diretor da cidade, virou uma avenida movimentadíssima, naturalmente começou a ter mais vibração e isso, obviamente, vai impactar a tua edificação. Ou teve mais geração de poluição, então, obviamente, vai diminuir a tua vida útil de pintura. Você está numa situação mais agressiva. Enfim, ou começou-se uma obra do lado da sua, e aí tem lá, quem tem obra perto, fundação, bateção daqui, barulho dali e tal, não sei o quê. Naturalmente, isso vai impactar a tua edificação. Então, o construtor, o incorporador, não é mais responsável por uma mudança de entorno, que ele não tem nenhum tipo de controle sobre isso. Tá? Alguma ocorrência de alguma coisa grave, né? Naturalmente, assim, que impeça alguma manutenção, isso fica até difícil dar algum exemplo mais claramente aqui, mas, de repente, uma situação que coloque em risco a vida da pessoa, enfim, que aí, de fato, não tem como ir lá fazer a garantia. E falta, de novo, né, falta de permissão de acesso para a equipe responsável pela vistoria técnica e, consequentemente, depois, caso seja considerado que aquilo é de fato uma assistência técnica, a equipe de execução da assistência técnica. Ok? Perdão. Como eu falei, muita gente vibrou com essa relação, ou seja, ficou claro situações óbvias que deveria se perder a garantia. E de novo, ressalto, a decisão sobre não dar a garantia em qualquer uma dessas hipóteses continua sendo do incorporador ou do construtor. No entanto, deixa-se claro para o cliente, mesmo quando você, digamos, quebra um galho, é parceiro, de que você tem uma norma e que também a documentação que você prevê da unidade, ali, seja no manual ou termo de garantia, prevê que aquilo que ele fez de fato ia acarretar perda de garantia e que você de fato agora está sendo muito parceiro em ir lá e resolver. Mas ela também te dá total condição para você simplesmente falar: desculpa, cliente, essa condição estava prevista em condições de perda de garantia, então eu não posso mais tirar garantia sobre esse item, porque isso já estava combinado desde o início. Enfim, se tiver qualquer outro tipo de garantia necessária que esteja de acordo, tudo bem, mas essa especificamente eu não posso te dar garantia porque aconteceu alguma coisa que de fato você perdeu o direito a essa garantia. Ok?